Olá, bom dia. A Capitania dos Portos de São Paulo e a Polícia Federal liberaram na madrugada de hoje o navio que estava retido no Porto de Santos desde ontem, após a queda de um passageiro no mar. Ele ia realizar um cruzeiro no feriado, mas caiu na água antes da embarcação deixar o porto. O passageiro, identificado como Luciano De Luca, está desaparecido. Equipes dos bombeiros e da Marinha realizam buscas na região. O inquérito foi aberto para apurar as causas do acidente. Lojas de produtos de combate a incêndio sentem os efeitos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Aumentou a procura por materiais como extintores e placas de sinalização. Nessa loja, o estoque de extintores está no fim. A Câmara dos Deputados vai analisar um projeto que permite a concessão da Carteira Nacional de Habilitação aos maiores de 16 anos. A liberação será aceita desde que o responsável legal se comprometa com as atitudes do condutor. O consumidor já sentiu no bolso o aumento do preço da gasolina depois do reajuste de 6% nas refinarias. O valor médio cobrado nos postos passou de R$ 2,77. Uma campanha quer incentivar os pais a usarem um dispositivo que bloqueia programas ou canais de TV a cabo para controlar o conteúdo que os filhos assistem. Para preservar as crianças e evitar que elas tenham acesso a uma programação imprópria, a campanha está sendo veiculada nos canais de TV por assinatura e vai até o dia 14 de março. Aumenta a procura de brasileiros por intercâmbios. Veja na reportagem. Привет, как дела? Olha, não se assusta que a Juliana está falando "Oi, tudo bem?" em russo. Veja a seguir, a exposição mostra a arte de grafiteiros em São Paulo. Eu volto em instantes, até já! Um balanço da União Nacional de Gestão de Risco de Desastres mostra que 143 casas foram danificadas após o forte terremoto que atingiu a Colômbia. 8 pessoas ficaram feridas. O terremoto de magnitude 7 prejudicou o departamento de Nariño, no sudoeste da Colômbia, perto da fronteira com o Equador, e causou prejuízo aos moradores de ambos os países. O presidente Juan Manuel Santos disse que o forte abalo preocupou o governo, mas felizmente não houve mortos nem desaparecidos. Segundo o governador de Nariño, a maioria dos efeitos aconteceram na costa do Pacífico e os municípios mais prejudicados foram Charco e Santa Bárbara de Escuande. Pelo menos 9 pessoas morreram em meio à forte tempestade e às nevascas que atingiram o Nordeste americano. Apesar do alerta das autoridades, muitos moradores foram às ruas. O fenômeno paralisou os transportes em grande parte da região. Mais de 700 mil residências foram afetadas por cortes de energia elétrica. A neve acumulada em Nova York e Connecticut chegou a 46 centímetros. O funcionamento de aeroportos e rodovias também foi interrompido. Apesar dos transtornos, os mais corajosos enfrentaram o frio para aproveitar a paisagem. Os restos do poeta chileno e Prêmio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, serão exumados. A determinação foi dada por um juiz do Chile que investiga a morte do escritor, que aconteceu em 73. O corpo de Pablo Neruda foi sepultado junto ao da esposa dele em Isla Negra, que fica a 120 quilômetros da capital chilena, Santiago. A cidade de Gao, no norte do Mali, teve a segurança reforçada em meio ao temor de um atentado terrorista. A medida foi adotada na região depois que 2 jovens foram detidos com explosivos presos ao corpo. Soldados malinenses reforçaram neste sábado a segurança em Gao, no norte do Mali. Milhares de pessoas saíram às ruas neste sábado na Tunísia em apoio aos dirigentes do país. Integrantes do governo são acusados de participar do assassinato de um líder da oposição morto na última quarta-feira. Uma coprodução argentino-brasileira marca a estreia de uma diretora do Brasil no Festival de Berlim e na disputa oficial pelo principal prêmio Urso de Ouro está o longa Terra Prometida. O drama Terra Prometida, do cineasta americano Gus Van Sant. Em São Paulo, uma exposição mostra um pouco da história do grafite. São trabalhos de 50 artistas, olha só.
A exposição vai até o dia 17, das 10 da manhã às 7 da noite, na Bienal Internacional no Museu Brasileiro da Escultura, na Zona Sul de São Paulo. E veja depois do intervalo, o curso ensina como elaborar currículos. A gente volta já. Pela primeira vez em 9 anos, o número de passageiros de ônibus caiu na capital paulista. Estatísticas da SP Trans revelam que 25 milhões de pessoas a menos circularam nos coletivos do município de São Paulo em 2012. Um estudo da Anvisa mostra que os remédios são vendidos aos brasileiros com preços 35% menores do que a indústria gostaria de cobrar. A indústria farmacêutica movimenta cerca de 57 bilhões de reais por ano. Os pedidos de falência aumentaram mais de 20% em janeiro. Os dados foram divulgados pela Boa Vista, que administra o Serviço Central de Proteção ao Crédito. O número de pedidos de falência cresceu 25% em janeiro. O novo termo de rescisão de contrato de trabalho já está valendo em todo o país. Depois de ser adiado de 1º de novembro do ano passado por baixa adesão, agora o uso é obrigatório para todos os empregadores que demitirem os funcionários sem justa causa. As demissões que ocorrerem a partir deste ano terão chances menores de resultarem em processos trabalhistas. Agora você vai ver algumas dicas para fazer um bom currículo, que é fundamental na hora de buscar o emprego. A reportagem é de Patrícia Biasi. Jéssica está à procura do primeiro emprego. O primeiro-ministro britânico David Cameron classificou como inaceitável a descoberta de carne de cavalo em lasanhas congeladas. A empresa responsável pelo produto afirmou que vai processar os fornecedores que venderam a carne como se fosse bovina. O Grupo Findus anunciou neste sábado que vai abrir um processo. O governo da Síria passou neste sábado por uma remodelação, segundo a agência oficial do país. O presidente Bashar al-Assad anunciou a separação de ministérios e a troca de chefes das pastas. O presidente sírio Bashar al-Assad decidiu neste sábado separar o Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, discursou para milhares de pessoas neste domingo na capital do país. O pronunciamento faz parte das comemorações do aniversário da Revolução Islâmica. Bandeiras hasteadas e gritos de alegria. As tropas francesas tomaram o controle da estratégica cidade de Tessalite, um oásis no extremo nordeste do Mali. A região era um dos últimos redutos dos rebeldes islâmicos. As forças militares da França afirmaram que expulsaram os rebeldes islâmicos da cidade de Tessalite. Objetos que pertenceram a celebridades como Lady Gaga e o falecido Michael Jackson vão a leilão em Paris nos próximos dias. Muita gente está de olho nesses itens que, dependendo dos lances, podem valer uma pequena fortuna. Este sapato, que pertenceu à cantora Lady Gaga, vai a leilão nos próximos dias em Paris. Que tal nesse feriado você entrar num hotel com piscina e todas as comodidades? O mais legal é que todo esse conforto é para o seu animal de estimação. Muita gente não tem dúvida e põe a mão no bolso para agradar o chamado melhor amigo. 6 jogos abriram ontem a 7ª rodada do Campeonato Paulista. O Guarani perdeu para o São Paulo por 2-1. O Bragantino bateu o São Bernardo por 3-2. Ituano e Ponte Preta empataram em 3-3. União Barbarense e Botafogo ficaram no 1-1. Já o Oeste bateu o Mirassol por 2-1. E o pentacampeão Rivaldo estreou ontem no São Caetano marcando um gol. Alexandre Pato passou em branco e o Timão apenas empatou com o Azulão. Ele já é conhecido como especialista no cabeceio. E 4 jogos encerram hoje a rodada do estadual, com destaque para o duelo entre Santos e Paulista, que acontece no Pacaembu, às 5 da tarde. Um suíço ganhou o Campeonato Mundial de Downhill no Gelo, realizado nos Países Baixos, e contou que o segredo é apenas se manter sobre os patins. Dada a largada em Landgraf, nos Países Baixos, os competidores começaram a descer a pista de 340 metros de extensão. E tem que ter bastante coragem também, hein? E essa edição fica por aqui. Um ótimo dia para você.